Boa noite. Hoje nós vamos fazer um estudo um pouquinho diferente, porque o meu celular está tão lotado que eu já gravei 3 vezes e quando eu estou quase no finalzinho ele para, quase no finalzinho para. Então eu vou fazer a leitura preparatória e depois a leitura que nós vamos estudar, que é Doenças da Alma, do livro Justiça Divina, né, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, nós vamos lendo por parágrafo em parágrafo e vamos comentando, tá bom? Porque já são quase 5 horas. E eu me comprometi com a Valéria e com Jesus e comigo mesmo. Então vai. É testemunho, eu vou testemunhar a minha fé, porque eu sei que eles vão me ajudar. Então nós vamos começar fazendo a leitura preparatória do livro da Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier, que ela fala Serve e Confia, que tem tudo a ver com o que nós vamos estudar e refletir aqui. E diz assim: escuta, alma querida, se alguma provação te agita os caminhos da vida e a jornada te cansa, pensa na bênção da esperança e olha em torno de ti no dia a dia. Das entranhas do abismo aos reinos estelares, a natureza em todos os lugares, ao entregar-se a Deus, age, serve e cuida. E confia. Equilibra-se o mundo polo a polo, sem qualquer atropelo. O verme aduba o solo, confiante em que o sol há de aquecê-lo. A tamareira no deserto permanece em trabalho, mas no dia esfogueante sabe ao certo, obedecendo à vida e servindo contento, que a noite lhe trará socorro do orvalho, por bendito alimento. Quando o tronco balança o vento forte e a tempestade ruge nos caminhos, os trovões anunciando os coriscos da morte, as aves aconchegam-se nos ninhos, esperando que as nuvens tresmalhadas, muito além das ramadas, em movimento incessante e imprecisa, passarão no aguaceiro turbulento, e de que a paz virá nos bálsamos da brisa, sob o telhado azul do firmamento. Olha que expressão belíssima. Sob o telhado azul do firmamento. Pensa na história do minério bruto. Dizem que quando preso aos flagelos do forno, ei-lo a emitir imprecações em torno, a estremecer de horror de pedaço em pedaço, e o céu lhe muda a forma em sublime processo, dele fazendo as altas vigas de aço, assegurando a força do progresso. Assim também, alma querida e boa, quando a prova te doa, não desanimes, segue e busca em frente, porque a paz do Senhor vela constantemente sobre toda a criação. Por mais pesada a luta em que te vejas, conserva o coração vestido de tarefas benfazejas. Entre os braços amigos da esperança, guarda sempre os deveres teus e os meus. Quanto possas, trabalha, ajuda e avança, serve e confia em Deus. E na nossa lição de hoje, que nós deveríamos ler e depois então fazer os comentários, nós vamos fazer diferente, senão não vai dar tempo. Doenças da Alma, do livro Justiça Divina, que nós já mostramos, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é a lição 48, vale a pena ler, tá? Esse livro está todo baseado no livro dos médiuns, e está lá na primeira parte do capítulo 7, item 7. E ele começa dizendo assim: na forja moral da luta, em que temperas o caráter e purificas o sentimento, é possível, acredites, esteja sempre no trato de pessoas normais, simplesmente porque se mostram
com a ficha de sanidade física. Então nós temos muito essa sensação, né? Nós olhamos para as pessoas e não conseguimos perceber, né? Muitas vezes o desequilíbrio, as angústias, as insanidades, e porque, na verdade, nós vemos a aparência. As pessoas têm uma aparência que não condiz com o que elas são. Muitas vezes é assim, né? E aí ele diz aqui, né, que essa sanidade física, talvez seja muito diferente da sanidade mental. Ela pode estar num comportamento totalmente desequilibrado. E aí ele também diz, né, iniciando esse estudo, que nós precisamos, né, que a dor nos imuniza contra os males, quando nós sabemos sofrer. Mas se essa dor for somada ao desespero, ela já pode nos levar no fundo do poço. Ela pode nos levar à loucura, ela pode nos levar ao suicídio. Então nós temos que conviver com a dor, sabendo que ela serve para nos fortalecer, ela serve para nos purificar, para nos testar e para nos tornarmos instrumentos de Deus aqui na Terra. Então, depois ele continua dizendo assim: entretanto, é preciso lembrar que as moléstias do espírito também se contam, e as moléstias dos espíritos não são poucas. Então ele diz: o desequilíbrio vibratório, como nós vibramos mal, às vezes as pessoas nem nos conhecem. Quer dizer, nós, na verdade, não nos conhecemos. Nós temos uma vibração pesada, nós usamos palavras pesadas, vibramos mal, né? E acaba que nós vamos adoecendo espiritualmente e adoecendo fisicamente, porque mente sã, corpo são, né? Então nós temos que lembrar de se conter as nossas falas, as palavras que nós usamos. Muitas vezes nós usamos, né, desgraça, alguns palavrões, né, e nós sabemos que tudo isso nós emitimos para o universo e vai atingir aqueles que nós estamos nos referindo, seja desencarnado ou encarnado. E ao invés de ajudarmos, nós vamos levá-lo mais lá para o fundo do poço. E é importante entender que nós somos responsáveis por tudo que fizermos ao outro. Então, se a nossa vibração negativa aturdir o outro mais do que ele já está, nós respondemos por isso. Então, ainda tem o processo de auto-obsessão, porque nós muitas vezes falamos assim: eu vou na casa espírita, ou eu vou numa casa religiosa, ou eu vou numa benzedeira, porque eu sinto que eu estou acompanhada, eu sinto que eu tenho inimigos que estão querendo me tirar do eixo, me perturbar. Às vezes o inimigo maior nosso somos nós mesmos. E se nós sintonizamos com os nossos inimigos, somam, né, os nossos sentimentos difíceis aos sentimentos difíceis do outro, que estão caminhando conosco no mesmo processo evolutivo, imperfeitos, né, cheios de mazelas, cheios de dificuldades. E aí nós vamos somando dor com dor, e ficamos aí que nem um iceberg. A pontinha está lá de fora, mas tá todas as nossas dificuldades tá lá no fundo do oceano. E até a gente destrinchar isso tudo leva tempo. Olha quanto tempo que nós já estamos encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando. Então, as doenças kármicas, que são consequências de atos vividos dessa e de outras vidas,
Então, muitas vezes, nós traçamos algumas doenças porque é necessário, né, para resgatarmos algumas coisas que nós fizemos. Às vezes fomos suicidas, nos enforcamos, né, nos mutilamos ou mutilamos pessoas. Aí nós voltamos e vamos ter uma doença séria, uma doença, né, realmente que vai nos fazer sofrer, mas entendendo que essa dor é necessária. Essa dor não é uma dor de castigo, é uma dor de educação. É uma dor para nos purificar, é uma dor para nós evoluirmos, é um convite à evolução. Agora, nós podemos ter essas dores causadas nessa mesma existência. Haroldo estava falando numa palestra que eu estava ouvindo hoje de manhã, que os amigos espirituais têm dito que muitas dores que nós estamos vivendo, muitas consequências, são frutos dessa existência mesmo. Nós continuamos contraindo dívidas, nós continuamos repetitivos nos mesmos enganos. E nós temos que observar, porque o que nós estamos fazendo com a doutrina? O que nós estamos fazendo com tudo que a gente lê, com tantas obras belíssimas, palestras que a gente ouve? Vivendo todos esses tormentos que nós estamos vivendo, vendo a dor de tantos irmãos que vão perdendo pai, mãe, filhos, tudo, às vezes uma família inteira, vai um de cada vez, ao mesmo tempo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos observando e estamos, né, fazendo de conta que nada está acontecendo? Ou não estamos sentindo, porque não é o nosso familiar? Mas pode ser. A pandemia não acabou. Deus permita que não seja, mas para que nós possamos estar imunes, não basta tomar a vacina do coronavírus, as vacinas do Covid, né? Porque eu tomei Coronavac, tem outras tantas. Não basta, se o meu sentimento, o meu pensamento, né, tudo estiver fluindo de forma negativa. Essa vacina não imuniza a nossa alma, nosso espírito, dos pensamentos, dos sentimentos, de tudo que nos torna espíritos infelizes e inferiores. A vacina que nos imuniza contra a Covid, contra todas as doenças, é a prática do bem, é amor ao próximo, é o perdão, é a humildade e por aí avante. Então, mente sã, corpo são. Nós precisamos fazer esse trabalho com o nosso íntimo para que nós tenhamos, né, condições de enfrentar as nossas mazelas, os nossos compromissos espirituais, por mais difíceis que eles sejam, sempre com coragem, com esperança, com certeza em dias melhores. Então, assim como devemos estar em dia com os exames clínicos e com a terapia psicoemocional, nós deveríamos também cuidar, não poderíamos descuidar ou diminuir a atenção para o nosso espírito. Porque, na verdade, nós vamos, no dia a dia, somatizando. É uma mágoa aqui, é um ódio ali, é uma insatisfação aqui, é um desânimo ali, uma depressão aqui, somatiza tudo isso e transforma isso, às vezes, num câncer. Transforma isso, às vezes, numa baita de uma depressão, uma submissão aos espíritos que se aproveitam das nossas fragilidades. E aí nem a medicina dá jeito. Eu não sei se vocês já observaram. Quando a gente começa a sentir as coisas, principalmente quem é meio psíquico, né? A gente está sentindo uma palpitação. Nós vamos no cardiologista. Aí ele diz, não tem nada, tá tudo certinho. Nós estamos sentindo uma dor aqui do lado. Aí vamos no especialista. Não tem nada aí. Nós estamos sentindo umas fisgadas na cabeça, uma sensação de peso, de cansaço.
Nós vamos no neuro, no psiquiatra, no psicólogo, não tem nada. E a gente ainda reclama, mas caramba, como que eu não tenho nada? Se eu sinto tanta coisa. Não temos nada fisicamente falando, mas nós estamos com a nossa mente, né, doente. Nós estamos criando um acervo mental insatisfatório para a nossa evolução, para a nossa caminhada aqui na Terra. E aí as dores vêm, as doenças vêm, né? E nós aí reclamamos. Só que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Não tem jeito, é dessa forma. E aí ele continua aqui dizendo: o companheiro que te fala aparentemente tranquilo, talvez guarde no peito a lâmina esbraseada de terrível desilusão. A irmã que te recebe sorrindo, provavelmente carrega o coração ensopado de lágrimas. Surpreendeste amigos de olhos calmos e frases doces, dando-te a impressão de controle perfeito, que soubeste mais tarde estarem caminhando na direção da loucura, da insanidade. E é uma linha tão tênue, que a gente sequer percebe. Quando vê, surta. Quando vê, já enlouqueceu. E nem sempre dá tempo de voltar à sanidade na mesma existência. Então, nós temos que ter um olhar de misericórdia para com essas pessoas, para conosco mesmo, porque nós também surtamos muitas vezes, nós somatizamos muitas vezes. Quantas doenças nós já adquirimos nessa existência? Vamos lá, vamos olhar para trás, vamos contar. Cabe muito mais em 10 dedos. E são doenças que nós buscamos pela falta do conhecimento espiritual. Porque nós vamos acumulando mágoa, vamos acumulando ciúme, egoísmo, orgulho, ressentimento, e de repente aflora num câncer, aflora num problema no esôfago, no estômago, no fígado, no pâncreas e por aí adiante. E nós temos que reclamar de nós mesmos, porque não foi Deus que colocou isso em nós. Nós procuramos, nós pedimos pelo amor de Deus. A mamãe dizia que a gente pedia de joelho para que as coisas acontecessem de uma forma negativa, né? Isso lá na nossa infância. Adulto a gente já parava para pensar um pouquinho mais, mas apanhamos muito também, né? Então, esses dias eu recebi de um grande amigo, o Rustem, né, que esteve conosco aqui no Grupo Espírita muitos anos atrás, né, com a sua esposa Vera, com a Juliana, com o Renier. Hoje já estão grandes, são pais, né, maravilhosos. E ele me mandou uma música que mexeu tanto comigo, com o meu coração. Eu fiquei tão emocionada que eu já ouvi umas 50 mil vezes. E fala exatamente de como nós temos que reagir no momento em que a dor vem nos solapar, em que o medo vem nos apavorar, onde as enfermidades do espírito vêm atormentar as nossas forças, os processos de corrosão inacessíveis à diagnose terrestre, porque nenhuma medicina vai dar o diagnóstico quando estiver no nosso espírito. A mamãe dizia que o câncer que ela teve não estava na alma dela, estava no corpo. Então, é por aí, o caminho é esse. E a música que o Rustem mandou para mim, ela tem a letra O Bêbado Equilibrista, da Elis Regina, cantada em várias, né, no tipo Google Meet, por várias pessoas, instrumentalistas, musicistas, em vários locais do mundo ou do Brasil, não sei exatamente. E a letra diz assim: sorrir quando a dor te torturar e a saudade atormentar os seus dias tristonhos, vazios. Sorrir quando tudo terminar, quando nada mais restar,
do teu sonho encantador. Aí eu lembrei muito da minha mãe, quando ela dizia assim, quando eu era novinha, né? Falava assim, meu Deus, ela falou, minha filha, a dor engrandece. Eu falava, Jesus, como é que pode dor engrandecer? Uma coisa que dói, que tortura tanta gente, como é que vai me engrandecer? E hoje eu sei que é verdade, né? Que a dor é exatamente isso, é o convite à evolução. E essa letra belíssima, não sei se é da Elis Regina, mas ela que cantava, o Bêbado Equilibrista, fala que nós temos que sorrir diante da dor, diante das tormentas, diante da saudade. Gente, como é que eu vou sorrir quando eu estou me despedindo de um ente querido, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um avô, do marido, de uma esposa? Mas ele não diz, nós temos que lembrar que nós temos que sorrir. Esse sorriso significa vencer a dificuldade, vencer a saudade, vencer, né, a tristeza que está dentro de nós. E o tempo é esse remédio. E o tempo é que vai fazer com que tudo passe. O amor não acaba, a saudade não acaba, mas nós aprendemos a conviver com a saudade e sem esses amores, porque nós temos certeza, por sermos imortais, que nós vamos nos reencontrar com certeza. Então ele ainda diz assim, né? Não observes. Ele diz, aqui o egoísmo sombreia a visão, ali o ódio empeçonha o cérebro, acolá o desespero materializa fantasmas, adiante o ciúme converte a palavra em látego de morte. Não observes o semelhante pelo caleidoscópio das aparências. Caleidoscópio é um aparelho que tem muito em feira de ciências, né? E aí ele fala aqui também, eu achei tão interessante, que o caleidoscópio das aparências, ele produz diferentes imagens. Ao dialogarmos, produzimos diferentes assuntos. Então, nós nos mostramos de formas totalmente diferentes. E a gente às vezes fica querendo tapar o sol com a peneira e manter uma pose que nós não temos, que nós não somos. E nós, é óbvio que é bom que a gente se controle para que nós não sejamos deseducados com as pessoas, deselegantes com as pessoas, né, grosseiros com as pessoas, mas nós temos que nos aceitar como nós estamos, hoje estamos, não somos, e fazer com que a nossa modificação, a nossa transformação se faça aqui e agora. Já está tarde demais. Já se passaram tempo demais. Então ele ainda continua aqui dizendo, é necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. Olha que bacana. Aí isso aqui me reportou aquele incêndio lá no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, né? O museu com tantas coisas lindas, antigas, maravilhosas, tantas coisas que os historiadores, os arqueólogos vão descobrindo e vão laboriosamente restaurando. Então, é esse o exercício que nós estamos fazendo aqui na Terra. Nós somos doentes em laboriosa restauração. Nós temos que juntar, sabe, os nossos pedacinhos e fazer com esses caquinhos um espírito realmente capaz de amar, capaz de fazer o bem, capaz de fazer a caridade, sem olhar a quem, de forma espontânea. Nós ainda precisamos pensar para ver se a gente vai fazer, se não vai. Aí eu vou ajudar? Não vou. Aí eu vou criticar, eu vou julgar, vou colocar na balança.
Só que Deus não nos julga, Deus não nos critica, Ele nos entende, Ele nos dá sempre novas oportunidades. Ele avalia o nosso esforço, Ele avalia a nossa vontade, a nossa perseverança. Ele vê todo o nosso histórico e nos olha com um olhar de misericórdia. E nós olhamos o outro com um olhar muito cruel, julgando, pensando mal, falando mal, achando que não tem que ter oportunidade, que teria que ter pena de morte, isso, aquilo outro. Mas nós não aprendemos isso com Jesus. E nem Ele faz isso conosco. E nós queremos fazer isso com o nosso próximo. Mas não queremos que o próximo faça conosco. Então ele continua dizendo, né? O mundo não é apenas a escola, mas também o hospital em que sanamos desequilíbrios recidivantes. Quer dizer, nós estamos reincidindo nos mesmos erros, nas reencarnações regenerativas, através do sofrimento e do suor, a funcionarem por medicação compulsória. Não tem querer mais pra gente, é compulsório. É como você pegar a pessoa, um dependente químico, por exemplo, e arranjar e botar lá na comunidade terapêutica. É compulsório, é involuntário, querendo ou não querendo, vai. Porque se é desse jeito que você vai, né, evoluir, se é desse jeito que você vai se corrigir, se é desse jeito que você vai parar para pensar, então por amor você vai, compulsoriamente, como a gente vem na Terra, compulsoriamente. É a medicação compulsória. Deixa assim que a compaixão retifique em ti próprio os velhos males que toleras nos outros. Olha bem, gente, deixa assim que a compaixão, que o amor, que a tolerância, que a misericórdia retifique em ti, corrija em nós os velhos males que toleras nos outros. Aí eu lembrei de uma lição, de uma história, né, que a pessoa desencarna, chega no mundo espiritual, ela teve uma vida assim bem equilibrada, bem correta, bem íntegra. E ela, diante das testemunhas espirituais dela, ela é questionada, né? E tudo que ela vai falar, que eles vão perguntando, ela vai respondendo, e tudo assim, sabe, certinho. Ai, que bom, né? Você conseguiu superar, que bom que isso você conseguiu, né, vencer, que bom que isso. Até que eles perguntam assim, e o seu marido? Vamos botar a esposa também, senão os maridos vão ficar chateados. E a sua esposa? Ah, o meu marido, a minha esposa, eu tolerei. Era muito difícil. Aí adivinha o que acontece? A espiritualidade diz assim, então nós vamos te preparar para retornar à Terra e aprender a amar o seu marido, a amar a sua esposa, a amar todos aqueles que você não compreendeu, mas que você gostaria que tivessem te compreendido. Tenso, né? Muito tenso. Hoje eu entendo porque que minha mãe falava assim, falava do papai, né? Assim, eu e o Paulo somos assim, duas linhas paralelas, a gente nunca se encontra, né? Porque eles eram bem diferentes, mas se amavam muito. Aí ela falava assim, mas eu, na hora que eu tiver que escolher, eu quero vir com ele. Porque eu já sei das dificuldades dele, eu já sei das minhas dificuldades em relação às dificuldades dele. Eu vou aprender a conviver melhor com ele, eu vou aprender a aceitar melhor, né, os problemas dele. E eu sei que ele vai fazer a mesma coisa por mim, porque os dois se amavam.
Então, ele continua aqui dizendo: se cada pessoa ofendida pudesse ouvir a voz inarticulada do céu, no instante em que se vê golpeada, escutaria de pronto o apelo da misericórdia divina, dizendo: compadece-te. Vou ler de novo. Se cada pessoa ofendida pudesse ouvir a voz inarticulada, porque o Espírito fala por pensamento, né? Do céu, no instante em que se vê golpeada, maltratada, escorraçada, perseguida, escutaria de pronto o apelo da misericórdia divina. O que Cristo quer que a gente faça? Que a gente se compadeça do outro. Aí eu vou falar: pô, mas ninguém se compadece de mim. Por que eu tenho que me compadecer do fulano? Ele, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai me passar uma rasteira. O problema é de quem? Nós temos duas opções: sermos vítimas ou sermos algozes. Queremos repetir os mesmos enganos? Ser reincidentes ainda mais? Todos somos enfermos, pedindo alta. Compadeçamo-nos uns dos outros, a fim de que saibamos auxiliar. Se nós não tivermos misericórdia em relação ao outro, entendimento em relação à situação do outro, se nós não tivermos empatia, nos colocarmos no lugar do outro, a fim de auxiliarmos, nós vamos permanecer ralando aqui na terra, ralando. Então, e mesmo que te vejas na obrigação de corrigir alguém pelas reações dolorosas das doenças da alma que ainda trazemos, compadece-te 1000 vezes antes de examinar uma única vez. Gente, vamos repetir isso aqui. Porque nós temos no nosso lar, geralmente, ou sempre, é no nosso lar que nós temos os nossos maiores compromissos. As nossas cruzes maiores estão dentro do nosso lar. Então, e mesmo que te vejas na obrigação de corrigir alguém pelas reações dolorosas das doenças da alma, aquela pessoa que tem muita gente até que bate no outro, mas não estou nem querendo chegar nessa parte, né? Mas que agride verbalmente, aquele que está sempre te menosprezando, que é indiferente a qualquer coisa que você faça, que não consegue enxergar, né, o amor que você tem, o envolvimento, tudo que você tem tentado fazer, né, para que vocês possam se unir num só pensamento. Porque casamento tem vários tipos de casamento, né? Tem o casamento com marido e mulher, e tem casamento com amigos, tem o casamento na família, tem casamento, né, no trabalho. Nós somos casados, unidos num determinado objetivo, com uma pessoa, com duas pessoas, com N pessoas. Isso é casamento, é conviver, é nos relacionarmos com N pessoas. Os de casa, quando a gente abandona, a gente tem que saber direitinho por que nós estamos abandonando, porque nós vamos ter que dar conta. Então, que nós possamos realmente fazer de tudo para que o nosso convívio, o nosso relacionamento seja não peso para a nossa consciência, mas que entre ser inimigos e sermos amigos, é melhor que sejamos amigos. Se o casamento não nos une e a amizade, né, com a separação pode nos tornar amigos, é melhor que nos separemos. Então, é isso que conta. Então, nós precisamos, como ele diz aqui, né,
pelas reações dolorosas das pessoas, né? Como a gente falou, indiferença, revolta, perseguição, deboche, das doenças da alma. Essa pessoa é doente da alma, que ainda trazemos. Compadece-te 1000 vezes antes de examinar uma só. Então nós precisamos realmente, né, aprender a conviver com as pessoas. Nós sabemos que é a parte mais difícil que nós travamos aqui na Terra, é a da nossa convivência com o outro, o nosso relacionamento com o outro, é como nós interagimos com o outro. Isso é o complicado na nossa existência, né? Então ele diz: importante, somos todos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos no passado. Somos doentes em laboratórios de restauração. Nós já falamos isso também. Se pudéssemos ouvir a voz inarticulada, também já falamos, ficar atentos, conectados, né, com o mundo espiritual, termos ouvidos de ouvir, né, e olhos de perceber, de ver o que as pessoas, a espiritualidade quer nos dizer. Que muitas vezes o inimigo, ele aponta mais os nossos defeitos do que os amigos. Os amigos têm dó da gente, os amigos nos amam, né? Mas os inimigos nos apontam as dificuldades e com muita crueldade. Agora nós temos que ser amigos não como inimigos, mas amigos sinceros, que educadamente, carinhosamente, caridosamente, chegamos perto daqueles que amamos e falamos: olha, eu sinto muito te dizer, mas não está certo. Nós somos capazes de fazer isso. Bom, por aqui nós finalizamos, né? Eu penso que falamos de tudo um pouco do que estudamos. Não sofremos uma ligeira perseguição, não era para a gente estar falando, porque, como falei no início, né, já era para eu ter desanimado. Mas quando Jesus convida, Jesus está dizendo assim: vai, Verônica, enfrenta as dificuldades, mas fala, ensina, divulga. Quer dizer, ensina o que ele ensinou, divulga o que ele deixou para a gente divulgar. Mas nunca desista, jamais desista. E eu fui persistente. Não estou me valorizando não, tá, gente? É porque eu entendo que quando nós estamos no trabalho do bem, nós sofremos perseguição. E a divulgação do bem, a divulgação do amor, a divulgação dos ensinamentos do Cristo, do perdão, da tolerância, aqueles que estão tentando puxar, né, a humanidade para baixo, para o mundo, para a terra, não sair de provas e expiações para a regeneração, que já estamos a um passo dela. O que eles mais querem é que a gente não faça parte desse mundo onde o bem há de prevalecer. Então nós queremos agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui falando aos corações, pedir desculpas porque eu tive que improvisar, né, muita coisa, mas agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de falar do Cristo, de beber na fonte do Cristo, porque é Ele que me preenche, é Ele que me mata a fome, me mata a sede, não só a minha, mas de todos nós, que nós possamos ser gratos. Que a paz nos envolva hoje, agora e para toda a eternidade. Que assim seja.